Bom, em primeiro lugar, aviso de spoiler. Se você não assistiu ao 4º episódio da 4ª temporada de Succession, assista primeiro e depois volte aqui. Aliás, uma outra coisa que vira e mexe tentam me lembrar para dizer, e eu sempre esqueço, se você não assina o canal, assina agora, clica no sininho, essas coisas todas que todos os canais dizem, mas aparentemente dizem que se não disser as pessoas não fazem. Então, assina o canal, segue o canal, clica no sininho, essas coisas todas. Muito bem. O rei está morto. Vida longa ao rei. Isso é uma coisa que eles literalmente dizem nesse episódio. Se havia alguma dúvida sobre a comparação, a analogia da família Roy e do processo de sucessão do poder naquela corporação em relação a uma monarquia, essa dúvida, se essa analogia se aplica, acaba agora. É óbvio que se aplica, né? Acho que ninguém tinha essa dúvida. Roy, rei. Mas o que impressiona é como, de imediato, os interesses pessoais se sobrepõem a qualquer dor que uma tragédia possa trazer. Imediatamente, parece que esse episódio ele se passa um dia depois da morte do Logan Roy, e as pessoas já estão se posicionando na sucessão. Quando a gente vê, por exemplo, os executivos da velha guarda, o Frank, o Carl, a Jerry, como eles imediatamente começam a se posicionar e, inclusive, a tentar aumentar a importância que eles tinham para o próprio Logan. Algo que também a Marcia, a segunda esposa do Logan, faz, ela que estava isolada, porque ele estava tendo uma relação com a Carrie, ela imediatamente faz questão de dizer, não, a gente conversava todas as manhãs, a gente conversava todas as tardes. Quer dizer, não importa qualquer tipo de disfarce, de sutileza. Aquelas pessoas sabem o que as outras estão fazendo e elas também estão fazendo. Todas estão tentando estabelecer uma proximidade com o Logan para poderem se posicionar como sucessores autênticos dele. E é um espetáculo deprimente de se assistir, mas ao mesmo tempo é por isso que a gente assiste Succession. A gente quer ver esse embate, essa falta de caráter. E, aliás, esse episódio deixa claro assim, ninguém ali merece, até o Greg, que normalmente é aquele que a gente tem certa simpatia, que parece mais humano, como no episódio passado, quando o Tom fala uma coisa mais pesada, porque o próprio Tom tá nervoso, e o Greg fala, não, peraí, cara, tipo assim, o cara morreu, não brinca assim. Nesse episódio, ele tá repugnante, é aquilo assim, é de uma transparência absoluta. Talvez ele seja até, eu esteja usando essa palavra repugnante, porque ele é tão mais óbvio do que todos os outros, porque ele não tem a sutileza e a artimanha que os outros têm, a experiência que os outros têm, em pelo menos tentar manter uma fachada para poderem negar se alguém acusar deles estarem fazendo alguma coisa antiética. Eles, não, você que interpretou errado. O Greg não tem isso, ele é transparente demais. Então, e aí talvez também por ser o Greg me chocou tanto. Não que ele já não tivesse mostrado esse lado antes, ele já mostrou que ele pode ser bem calculista. Mas nesse episódio, enfim. Mas não são só os executivos da velha guarda e a Marcia. A gente vê aqui um início de fratura na relação entre os três irmãos, entre o Kendall, a Shiv e o Roman. O que dá uma pena, porque ver a proximidade dos três no final da temporada passada e no início da temporada, dessa 4ª temporada, é algo que, quer dizer, não sei, eu posso falar por mim, é algo que me trazia certo conforto, eu gostava de ver essa aproximação, gosto de ver essa aproximação dos irmãos, deles perceberem que todos eles são vítimas de uma série de traumas familiares, de cicatrizes emocionais, psicológicas que foram infligidas pela mesma pessoa e se oferecerem uns para os outros como apoio. E nesse episódio começa uma fratura, e essa fratura só não se concretiza, pelo menos não de cara, porque pelo menos eles demonstram ter aprendido alguma coisa, e eu gosto muito disso, porque muitas vezes em Succession eu tive uma certa frustração de ver acontecer alguma coisa grandiosa que você acha que ia mudar completamente a relação entre os personagens, e no episódio seguinte não. Por exemplo, quando o Kendall colocou aquele som alto quando a Shiv ia fazer o discurso e ela fica possessa, vai no escritório dele, cospe no caderno de anotação dele, e você pensa, não, a partir de agora, cara, é guerra total. No episódio seguinte, ela ainda tá com raiva, tenta colocar aquele release, os outros assinarem, mas a partir daí logo eles... E eu não esperaria que se resolvesse tão rápido aquela situação. Então é bom ver que eles aprenderam, e que um dos motivos para eles terem tanto problema ao longo dos anos é a falta de comunicação. Então quando o Kendall propõe, não, vamos conversar, e eles dizem às claras, até de uma maneira honesta demais, o que é bom para a relação deles,
Isso ao mesmo tempo é uma surpresa, é um choque. O espectador não está acostumado a ver eles a falarem com tanta honestidade, com um objetivo construtivo, mas ao mesmo tempo, como eu falei, é positivo. Embora, por mais que eu queira ver essa aliança se mantendo, eu duvido muito que isso vai acontecer, mas vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, a direção do episódio é uma direção que ela sabe muito bem, tanto a edição quanto a direção quanto a montagem, sabe muito bem organizar estruturalmente o episódio para que a gente salte entre essas duas frentes de combate, entre os executivos e os irmãos. E claro, com as pinceladas dos personagens secundários. A gente vendo o Greg, aquele, o Tom ali, a Carrie, também é uma cena muito difícil, muito dura de ver. Enfim, por mais que a Carrie seja a Carrie, né, é difícil ver humilhação assim. Mas o episódio, enfim, como eu falei, ele salta de um para o outro com uma facilidade tremenda, sem perder o ritmo, com agilidade. Uma outra coisa que eu acho interessante é a maneira como o episódio retrata o Connor com a Willa. Porque eu falei mais cedo que se todos os personagens saem feios desse episódio, eu tenho que fazer uma exceção. O Connor. Porque o Connor, por exemplo, quando ele se oferece para comprar o apartamento, eu acho que tudo bem, ele tem uma coisa ali do status do apartamento e tal, mas me parece uma dificuldade que ele tem de se desapegar daquilo. A Marcia não, imediatamente, quer, pronto, fica, né, tá vendido. Ele parece que tem um apego e isso, de novo, me mantém tocado pelo Connor, né? O Connor me ganhou nesses episódios, esses últimos episódios de Succession. Aliás, como eu falei mais cedo sobre os confrontos e os interesses, esse é um daqueles episódios assim, que é cheio de fala para você anotar para poder compartilhar em rede social, porque os diálogos são afiadíssimos, tanto do Roman, né, dizendo quando a Shiv questiona, né, os caras dizem, não era amigo do meu pai? Foi, não, é diferente dos companheiros dele de coral, quer dizer, ele não tinha amigo. Mas o meu favorito, aliás, é um dos meus favoritos da série até agora, porque eu nunca vi alguém ser humilhado de uma maneira tão brutal quanto o Frank ao explicar para o Greg o grau de importância que ele tinha na mentalidade do Logan ao falar do papel. Eu falei assim, imagina isso, você é um apêndice, você é um apêndice dos assuntos aleatórios escrito a lápis com um ponto de interrogação. Não tem como se diminuir mais a pessoa do que dizendo isso. Enfim. O Tom, eu acho que me comove a maneira como me parece que ele se preocupa realmente com a Shiv. Me comove muito quando ela vai dizer alguma coisa cruel e ele fala, não fala, você vai se arrepender. Eu acho bonito isso, é uma atitude bonita dele. Mas ele também, em outros momentos do episódio, se mostra tão, enfim, calculista quanto todos os outros. O que me traz ao meu ceticismo em relação à possibilidade dos irmãos se acertarem, que é o Kendall aproveitar de uma confissão que o Hugo fez sobre o que poderia soar como um inside trading, que é você vender ações ou comprar ações porque tem uma informação que ninguém tem e se faz isso mais que todo mundo, e ele usar isso para manipular o Hugo para poder plantar notícias negativas em relação ao Logan, o que já mostra que é isso. Você é poderoso enquanto está vivo, morreu, acabou. Imediatamente já começa a questionar o foco dele, enfim. E é uma decisão que ele toma por trás, né, pelas costas dos irmãos, e que é movida, e isso não tem coisa mais Kendall do que isso. Ele conseguiu o que ele queria, desde o primeiro episódio da série, ele conseguiu o que ele queria. Né? Agora ele está no controle da Royal, mesmo que temporariamente. Mas ele é o Kendall, então ele não consegue deixar de ficar obcecado pelo escrito no papel. O pai dele sublinhou o nome dele ou riscou o nome dele. É uma dúvida que ele não consegue se livrar dela. E essa é a grande maldição do Kendall e também dos seus irmãos. Mais um grande episódio de Succession. Um grande abraço e bons filmes.